Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. E aí, E aí, japonês? tudo bem, Fê? Mantém-se a regra de vir de vermelho? Opa! Eu vim com outra cor hoje. Espera que eu vou colocar a caixinha aqui. Eu vim com outra cor. Não vim de vermelho porque o último vídeo ficamos muito vermelhos. Entendi. Muitos vermelhos. Não, porque essa blusa é mais quentinha. Não, eu tô com duas. Tá com duas? Tô com Não, duas. só tô com Depois vou uma. ter que buscar, vou lá na Sorocaba lá. Já quase coloquei Pô, duas tá calças frio também. lá, hein? Tá ventando bastante. Não, mas aqui em Salto tá frio, pô. Eu tava trabalhando hoje, eu tava de. Até blusa eu ranquei. Nossa, mas quando eu saí, me veio um gelo. Um gelo. Falei, nossa. Pô, e tava 17 graus lá, fui olhar lá e tava um vento muito gelado. É, o vento tá gelado mesmo. E aí, gente, como é que vocês estão? Sextou, graças a Deus, semana carregada pra uma galera. Nossa, Eu meu vi, Deus do eu céu. vi até gente no TikTok falando sobre que essa semana várias pessoas tiveram uma semana complicada e tal. E eu também achei uma semana meio embaçada também, a semana carregadona, bem cansativa. Mas graças a Deus sextou. Amanhã é dia de mutirão. Que horas que é o mutirão amanhã? Não sei. Amanhã é dia de mutirão também. Te falo, bicho. É uma boa. Pensa, lembrei agora. Se estiver assistindo, quiser ajudar no mutirão, Mutirão, vem aí com nós, traz pastel, né? o pastel sempre é bem-vindo. Traga pastel, por favor. Não colocaram na rede aqui. Não, depois eu pergunto lá. E aí, gente, tudo certo? Semaninha corrida, friozinho gostoso, bom pra dormir, bom pra fazer qualquer coisa. Passar estresse. Tá, dá uma relaxadona, jogar um videogame. Eu acho que mais tarde eu vou ligar lá o Play, jogar um Skate 3 lá de boa. E... Eu vou dormir. Ah, eu dormir também eu quero. Ah, mas amanhã tem mutirão. Eu falava, vou dormir até meio-dia. Não vou não, eu vou mentira. dormir porque Não vou dormir até meio-dia. depois eu tenho que trabalhar. E domingo tem EBD também, então não vou dormir até meio-dia Não, eu domingo, vou. inclusive. Final de semana vai ser só correria. Então, gente, vamos lá. O tema de hoje é um tema muito, muito legal. Deus tem me dado uns temas aí que eu estou gostando muito de falar sobre. E o tema de hoje, mandei pro japonês estudar, mas o japonês Não ainda deu tá tempo. cheio de desculpa, Não deu tempo. que não tem mesmo. tempo para ler 5 minutos da Bíblia. Chegando tarde todo dia. Não, mas Deus tá vendo. Não, mas eu posso falar? Esse tema caiu pra mim essa semana. Tipo, a semana intensa. Intenso. Tipo, semana você intensa. passou, eu comecei a ler e falei, nossa, Você teve vivência, você só não leu só. só não li. Só não leu, mas nossa, você teve vivência. exatamente o que fala. Mas eu acho que é um tema muito, muito perspicaz para os nossos tempos, porque a Bíblia ela possui uma profundidade absurda, assim, é algo muito grande a profundidade que a Bíblia tem. E eu acredito que seja um tema muito atual, é algo que a gente passa muito e talvez algo que a gente já leu, que todo mundo já leu, todo mundo já sabe, mas a gente não entende a importância da prática disso. Então, Deus me deu esse tema justamente para falar sobre... Nossa, eu escutando eu de fone é horrível, né? Você Deixa se eu escutar. É horrível, é do lado direito. É horrível. Não, eu tirei até o som aqui porque eu não gosto de me escutar, eu não sou fã. Mas é um tema que a gente necessita colocar ele em prática. E é algo que Deus deixa na Bíblia relatando justamente para o nosso cuidado. Eu estava conversando com a minha mãe, acho que foi ontem ou antes de ontem, até falando sobre isso. De algumas coisas que Deus ele deixa na Bíblia, que não é Deus querendo nos castigar, não é chamando atenção, não é nada. É um conselho de um pai, sabendo que se a gente não fizer isso, nós vamos colher uma consequência muito grande. Então, o texto de hoje, ele está lá, eu vou até sair, japonês, nem adianta você ficar, mas eu até deixei uma pautazinha mais ou menos escrita para mim. Eu não passei para você, porque minha pauta é muito diferente, não dá nem para levar muito em consideração. Eu ia começar a montar uma aqui. Não, mas você vai progredir, japonês. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Você já tá entendendo. Um dia eu vou ficar. Você vai trazer Bíblia, você vai trazer óculos, você vai ver. Você vai virar até aluno da EBD. Viu? O tema de hoje eu intitulei assim, ó. Papo sobre não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso eu li numa, sei lá, acho que eu li numa frase, fui procurar o versículo. E do versículo eu li na tela do computador e fiquei alguns 5 minutos parado olhando para a tela
do computador e lendo e relendo. Então é muito engraçado. As formas que Deus fala comigo é bem diferentona, mas isso é muito bom, porque é a forma com que a gente conversa, a gente se comunica. Então o texto de hoje, ele está lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 26, e ele vai até o 32, que é o último versículo. E eu vou começar lendo aqui. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu já queria ir pontuando, porque é muito engraçado irai-vos e não pequeis, porque para um ser humano isso parece muito difícil. Porque a gente até sem se irar, a gente já peca fácil, só de ficar irritado a gente já peca muito. Imagine sobre uma ira. Uma coisa que a gente intitula que a gente perde o controle de nós mesmos. Você deixa de ver algumas coisas. E Jesus na terra, Jesus ele se irou e não pecou. Então é possível sim, mas a gente é acomodado na desculpa de não é possível. Mas sim, é possível. Mas aqui a Bíblia está falando que não se ponha o sol sobre a vossa ira. E essa parte me chama muito a atenção, e eu falei muito com Deus sobre isso, porque eu entendo que a ira, eu acho que talvez seja o pior sentimento que um ser humano pode ter, porque a ira ela é muito maior do que irritação, do que raiva, do que ódio. A ira é algo muito acima disso, na minha opinião, tá bom? Não estou falando que eu pesquisei isso, não. Na minha opinião, a ira ela é talvez o pior sentimento que um ser humano ele pode ter. Então Deus está falando que a gente não deve deixar o sol se pôr os nossos piores sentimentos. Então não somente a ira, mas todo e qualquer sentimento ruim que a gente tem, a gente não pode levar ele para o outro dia. Isso é muito interessante, muito profundo, porque é algo muito prático. Se, por exemplo, o Marquinho trabalha, eu também trabalho, eu sei o que é isso. Também não vou falar só de você, não vou falar de mim. Se você tem uma coisa para fazer e você não consegue resolver no dia e você deixa no outro, fermenta. No outro, você talvez também não consiga, só que acumule mais coisa. E você não conclua hoje, você não vai concluir amanhã, você vai e vai. Até o negócio vai virando aquela famosa bola de neve. Ele vai virando uma coisa que chega um momento que você está desesperado e para você não tem solução. Essa semana foi uma semana carregada, porque a gente fazendo algumas coisas lá na empresa, algumas coisas a minha acumularam e me incomoda muito ter coisa acumulada, coisa para fazer. Nossa, é uma preocupação assim absurda. Então, imagine o que causa na gente, inconscientemente, a gente não pensando nisso, mas imagine o que causa na gente o acúmulo de sentimentos ruins. Então, por exemplo, eu tenho um problema com o Marquinhos hoje eu não resolvo com ele, eu vou levar para amanhã. Amanhã eu vou ter meu dia com os problemas que vão me gerar amanhã. Eu não resolvi o negócio dele. Quando eu for vendo, o tempo passou, anos se passaram e eu não resolvi o que eu tinha para resolver. Eu passei a Santa Ceia e não resolvi meu problema. Eu passei outra Santa Ceia e eu não resolvi meu problema. Então eu acabo acumulando sentimentos ruins dentro de mim. E o que isso causa? Isso causa várias doenças hoje. Várias doenças, depressão, crise de ansiedade, gastrite nervosa, pessoas que têm enxaqueca, tudo assim, todas as doenças que vamos dizer assim, acho que é até feio falar, mas eu acho engraçado, mas todas as doenças da moda de hoje em dia que as pessoas tratam como, eu tenho tal coisa e tal, todas essas doenças elas são causadas por acúmulo de coisas, o acúmulo de estresse. Tudo que aquilo que você acumula dentro de você de ruim, ele só vai te fazer mal. Então eu entendo que Deus está falando aqui para os seus filhos, que Ele tanto ama, gente, vamos tomar cuidado com não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Por quê? Porque cabe a cada dia o seu mal. O dia de amanhã ele vai ter os problemas de amanhã. Só que se eu levar o de hoje para amanhã, eu vou ter um fardo dobrado, no triplicado, quadriplicado, e ele só vai uma coisa que só vai aumentando. Então Deus tanto sabe, tanto nos conhece, que Ele fala, não deixe isso acontecer. Você tem um problema, resolve, vai pedir perdão para Deus, peça perdão para a pessoa que você precisa. Não sei, você precisa resolver isso para que no outro dia você não tenha o acúmulo desse sentimento ruim. Você possa simplesmente acordar e você
ter uma vida leve, você ter um dia leve, porque você resolveu aquilo que estava dentro de você acumulado. Então eu entendo que Deus aqui, ele está falando isso, tipo, filhos, por favor, pelo amor de mim mesmo, que eu sou Deus, não faça isso, não acumule sentimentos, porque é ruim. E é tão ruim que quando a gente tem esse acúmulo, a gente acaba olhando às vezes para Deus e falando assim: Deus, como é que minha vida chegou nisso? Como é que a gente começa a questionar a Deus por algo que eu não resolvi? Uma coisa minha, algo que a Bíblia está falando que eu preciso resolver. Então algo que eu não resolvi se acumulou, me fez mal e eu coloco a responsabilidade em outra coisa. Então, isso aconteceu por causa disso. Cai naquela frase: a pessoa que ela é boa em desculpa, ela não vai ser boa em mais nada, porque ela vai aprender da desculpa. E isso arrumando resolver. Então, sobre o que você hoje, você acorda. O que é liberdade? Você é livre para fazer aquilo que é correto, aquilo que está dentro da lei. Então você tem que resolver as coisas antes do sol se pôr, para justamente isso, para que amanhã você acorde livre para fazer aquilo que você deve fazer, aquilo que a lei de Deus manda fazer. Você deve ser livre para amar as pessoas. Se eu estou com sentimentos ruins acumulados, eu não consigo ser livre para amar o Marquinho. O Marquinho faz alguma coisa que me incomoda, pronto, eu já vou ter raiva dele, e isso porque eu acumulei um sentimento de ontem. Hoje eu já estou com esse sentimento a mais, amanhã eu já vou ter outro, e quando eu for ver, eu sou só uma pessoa que está odiando tudo, que está reclamando amargurada, uma pessoa que está reclamando de tudo, que tudo é ruim, tudo é negativo, tudo tá errado, e eu acabo não enxergando aquilo que realmente eu devo enxergar, aquilo que eu sou livre para enxergar. Eu sou livre para enxergar que um dia amanheceu e que eu devo agradecer a Deus sobre isso. O Marquinhos hoje, a gente indo trabalhar, né? O Marquinhos falou no carro das pessoas que falam gratiluz lá, que nossa, muito obrigado dia. E tem galera que odeia isso, zoa muito na internet, falando, que gratiluz, o que, isso, aquilo e tal. Foi uma zoeira que eu fiz por causa do cachorro. Então assim, imagine só, você só ter esses sentimentos ruins, no outro dia você vai acordar e você não vai ver Deus nos detalhes que Ele sempre está. Aí você vai chegar um tempo que você vai olhar e você vai falar assim dentro da sua vida, falar assim: eu não vejo Deus. Como não ver Deus? Pô, você acordou hoje. Você está até reclamando. Você está até reclamando. Você abriu o olho, você pensa, você anda, você fala, você come, você faz tudo na sua vida. Você tem um emprego, você talvez nem precise trabalhar e não te falte nada. Então você começa a não enxergar a Deus nos detalhes. O detalhe que Deus está, porque Ele está em tudo. No pássaro que te acorda. Eu um dia, eu não lembro se eu cheguei a jogar, mas na árvore de abacate lá do lado de casa, tinha as maritacas, fizeram uma reunião lá. Era 5 e pouco da manhã, mas tinha maritaca gritando naquilo. Eu acordei, acho que eu devo ter jogado até um pedaço de manga lá para ver se elas iam embora, mas uma barulhada de maritaca e berrando. Eu falei, meu Deus do céu. E eu acordei já com um sentimento de tipo, que raiva, mas poxa, eu não estou vendo Deus nesse detalhe. Talvez meu relógio nem despertasse naquele dia, quem me acordou foi a maritaca. Então eu não parei para olhar aquilo que eu tenho liberdade para olhar. Elas estavam agradecendo a Deus pela comida? Agradecendo a Deus que tinha um bobão lá que tava com raiva, que ela tava berrando. Elas estão cantando para Deus, eu tô lá com ódio que tem alguém adorando a Deus. Olha que coisa, que sentimento ruim. Eu acho que eu não cheguei a jogar nada, porque acho que minha irmã tava comigo e minha irmã até zoou, mas que eu senti vontade de jogar, porque eu queria dormir mais 5 minutos, mais 10 minutos. Mas olha, eu não prestei atenção no detalhe. Porque eu já acordei preocupado que eu tinha que reclamar. Eu já acordei procurando um motivo para eu reclamar e para eu acabar com o meu dia. Não é que meu dia acabou, não, eu acabei com o meu dia por opção. Não, isso aconteceu, então isso acabou com o meu dia. Não acabou. Eu hoje estava na empresa, estava pensando, falei, quer saber, amanhã eu vou trabalhar. Poxa, cara, eu vou lá, vou fazer, segunda-feira eu vou chegar, vai ter mais um monte de coisa. Não, então peraí, não vai adiantar, eu só vou me desgastar. Então não, eu vou segunda-feira, eu vou resolver tudo segunda-feira. Se Deus quiser, terça-feira, tudo novo, vou começar, vou pegar coisa e vamos, cada dia resolvendo as suas coisas. E não adianta, você acumular sentimentos ruins é algo muito preocupante. Então tome muito cuidado, a gente precisa analisar na nossa vida aquilo que a gente tem feito. Porque eu sou muito bom eu consigo facilmente analisar a vida do Marquinho. Eu consigo analisar ele, eu consigo falar dele, porque é a vida dele, só que eu não consigo analisar a minha.
Verdade eu consigo, eu não faço, porque é cômodo você apontar algo do outro. Então a gente precisa sempre parar, a gente precisa pensar, tipo assim, não, eu tenho um problema aqui que eu preciso resolver ele. Eu preciso resolver ele antes do sol se pôr. Eu preciso chegar e falar assim, Marquinhos, eu tenho esse problema com você que aconteceu isso, cara. Eu preciso, então, vamos resolver, tranquilo, resolvemos. Amanhã eu não tenho esse sentimento ruim dentro de mim guardado. Eu não tenho amargura, eu não tenho raiva, eu não tenho isso dentro de mim. Eu não tenho espaço dentro do meu coração. Só está Deus aqui dentro. Deus ele nunca vai dividir espaço com pecado. Nunca, 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 nunca. Deus ele é perfeitamente, completamente santo. Então a santidade de Deus não deixa ele se aproximar. É como um imã hiper forte que não consegue se aproximar de outro. Não tem o que você faça. Não tem como. Deus ele não consegue. Não é Deus me entende. Não, eu peco porque Deus me entende. Não, Deus ele não entende porque ele é perfeitamente santo. Então eu preciso me atentar a isso. Deus ele está falando isso aqui para a gente. Tome muito cuidado, é um conselho, não é uma chamada de atenção, não é algo solto na Bíblia, não, é algo que a gente precisa viver. Esse é o nosso dever, a gente tem que prestar atenção na nossa vida para a gente justamente não estar fazendo isso de errado. Eu estar guardando esses sentimentos para um outro dia, e acumulando, e passa semana, e passa meses, e a gente está vendo, a gente está só se destruindo. Pessoas estão se destruindo, taxa de suicídio aumentando. É autodestruição, pessoas estão se destruindo por quê? Porque é algo que está aqui dentro e não está resolvido. Então se você tem um problema, se você tem uma pendência, algo que te incomoda, resolva, ore, converse com Deus, converse com a pessoa que você precisa resolver e resolva isso. Não acumule isso, porque isso vai te fazer muito mal. Talvez você perca a noite de sonos. Por quê? Porque você não resolveu algo que você precisa resolver. Você tem uma preocupação de algo que você precisa resolver. Então não deixe para amanhã, resolva o que você precisa resolver hoje. Hoje, na Bíblia existem algumas histórias. Eu acho que Davi, se eu não me engano, eu não pesquisei, mas me veio um flash na memória. Davi, antes da sua morte, ele chama o seu sucessor, o seu filho, para passar tudo o que ele tinha que passar. Por quê? Porque Davi ele estava ali resolvendo, falando, ó filho, isso daqui está resolvido, tudo isso daqui eu fiz, isso. Por quê? Porque ele não poderia ter pendência. Não poderia. Paulo, antes de morrer, você vai ver Paulo, acho que talvez o antes da morte dele é o mais detalhado. Paulo ele coloca na Bíblia, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Por quê? Porque Paulo não tinha pendência. Não tinha, nas cartas que ele escreve, ele fala, não, fulano de tal me fez mal, mas eu não tenho mágoa dele, que Deus dê o perdão para ele, ou Deus dê a consequência para ele. Então Paulo é um homem que vivia resolvendo as suas pendências. Então aconteceu algo, eu vou resolver algo. Isso aconteceu? Não, vamos resolver isso e tudo. E Paulo então ele tem a sua despedida na Bíblia. Ele tem o sentimento, ele sabe, ele sente que está próximo. Então ele resolve todas as pendências dele. Talvez você pense, eu vou resolver. Talvez eu vou me apegar a Deus quando eu tiver tempo, quando eu estiver dentro da minha casa e eu estiver velhinho. Hoje pessoas não estão nem vivendo tanto. A gente vê aqui essa estrada de Salto Pilar aqui na altura do Pesqueiro do Tonhão. Todo final de semana tem um acidente ali. Todo final de semana um carro bate de frente com o outro e tal. E é um carro de trabalho, certo? Um carro de família. E é uma coisa louca, e as pessoas, elas simplesmente, do nada, elas não vivem mais. Hoje eu estava vendo, eu tenho um campeonato de moto que eu acho muito, muito legal, apesar de perigoso, que é o Ilha de Man. É o campeonato de moto, é a corrida mais perigosa do mundo. É os caras correndo com a supermoto dentro de uma cidade. Eu já vi isso. E os caras a 300 por hora fazendo curva e tal. Só que é uma corrida que a pessoa não pode errar. Eu vi um piloto dando uma entrevista e ele fala, cara, a corrida aqui funciona assim. Se você errar uma vez, você nunca mais vai errar, porque você não vai viver para tentar o acerto. Não, simplesmente acabou por aqui. E eu fiquei olhando e pensando, e todo ano 50 pilotos vão lá correr e tal, e talvez tenha até uma fila de espera, e no mínimo uma morte tem na etapa do campeonato. Até mais, né? No mínimo é sempre um, eles não passam não existe a corrida sem morte.
E eu já vi alguns vídeos, realmente, as pessoas batem na parede a 300 por hora. Casa lá. Isso é uma loucura, assim. E eu fiquei pensando, eu falei, meu, o que leva, né, uma pessoa Saber que a fazer isso? Tipo assim, meu, eu não posso errar. Aí o próprio piloto fala assim, cara, quem ama velocidade ou quem corre, é só essa pessoa que sabe explicar. Eu não sei passar para você o sentimento que eu tenho, eu só sei que, cara, aquilo é algo muito bom. Então eu não consigo, eu sempre estou lá, estou sempre correndo e desafiando limites e vivendo intensamente. Tô lá sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque talvez, cara, olha que loucura. Ele pode simplesmente ir para uma corrida e nunca mais voltar. Fazer algo que é prazeroso para ele, só que ele pode simplesmente não acordar mais. Não acordar, talvez a 300 por hora ele bate, ele não sabe nem no que ele bateu, não sabe nem do que ele morreu. Simplesmente não sabe, porque aconteceu. Então hoje a gente não sabe o nosso dia de amanhã. O Marquinho pega a rodovia todo dia. Sabe? Essa semana eu quase bati um carro todo apagado, vinha vindo. Então, olha só que loucura. E talvez a gente, eu já tive isso, eu já fui muito para Sorocaba de carro. Tempo que eu fazia curso para lá. Poxa, você voltar e você conseguir ir e voltar, isso é algo muito. A gente tinha que agradecer demais a Deus. Porque é algo da nossa rotina e talvez ele passe até despercebido. Tipo assim, eu fui e voltei, eu sou bom. Dirijo bem, sou um cara, presta atenção, legal, cara, mas tem Deus também. Aquilo que foge do nosso controle, do nosso poder, está no poder de Deus. Eu poderia estar na rodovia e um carro atravessar e me acertar de frente. E eu simplesmente estou lá super bem, estou super atento, não estou no celular e eu morri. E eu não sei nem do que eu morri, não sei nem o que aconteceu. E eu morri. Então a gente não para enxergar detalhes que Deus está lá. Por quê? Porque eu estou acumulado com meus sentimentos ruins, eu estou acumulado com o meu eu, com o meu egoísmo, que eu tenho que pensar em mim e tal. Realmente, você tem que pensar em você, mas não é isso. Não é só sobre isso. Você tem que pensar em você. A Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então isso você tem que pensar sobre você. Agora, não que você é super autossuficiente. Não, você tem que pensar que você não deve acumular sentimentos ruins. Então, na sequência, a Bíblia ela vai dizer assim: nem deis lugar ao diabo. Isso eu acho até muito engraçado. Eu marquei até aqui na pauta que eu acho muito engraçado, porque é uma coisa que parece óbvia. Claro que a gente não deve dar o lugar do diabo, mas de tão óbvio que é muito refletivo. A gente deve refletir muito nisso. Por que Deus está deixando marcado isso daqui? Porque eu acho que ele sabe que a gente não seguiria o versículo 26, a gente estaria acumulando coisas ruins e a gente estaria dando lugar ao diabo. Ia ficar irado. Isso, então a gente ia dar lugar ao diabo. Então justamente Deus ele está falando aqui, nem deis lugar ao diabo. Por quê? Porque a gente está dando lugar ao diabo. A gente está colocando os nossos sentimentos ruins, se não é de Deus, ele é de quem? De eu mesmo? É a nossa carne, é do diabo. A gente não encara essa realidade. A gente acredita que Deus existe, mas a gente não acredita tanto que Satanás existe. Então a gente não acredita que a gente está dando lugar ao diabo. Não, mas Deus está falando, nem deis lugar ao diabo. Por quê? A gente está dando lugar ao diabo. Eu estou dando nos meus pensamentos, eu dou nas minhas atitudes, naquilo que sai da minha boca, naquilo que eu consumo. Tudo eu estou dando lugar ao diabo. Só que eu não estou olhando isso. Isso eu não olho, eu olho pro Marquinho. Falo, Marquinho faz isso, faz aquilo, ó, tá dando lugar ao diabo. Não vai na EBD. Não vai na EBD, o Marquinho não vai na EBD. Eu Fica vou, bola. tá dando lugar ao diabo, fica correndo lá. A bola tem a peça do Geomarici que o pai fala, que a bola é o ovo de Satanás. Tá lá correndo atrás do ovo de Satanás lá e não vem pra EBD. Não, então legal, eu consigo enxergar isso, só que sabe, a gente condena pessoas por pecado, só que a gente comete também pecado. E eu nunca entendi quando as pessoas falavam assim, para Deus não existe diferença entre pecado. Não existe pecado, não existe pecadinho, pecado e pecadão. Eu nunca entendi isso. Porque eu falava assim, lógico que existe. Aí sempre tem aquela, o cara que rouba um pão e o cara que mata uma pessoa tem diferença. Um pecou mais que o outro, na minha opinião, claro, do meu julgamento. No meu separando para pensar, na minha poxa, o cara roubou um pão. É justiça, o cara roubou um pão pra comer. O cara que matou, ele matou porque ele é um assassino. E se a pessoa que matou estava se defendendo de sei lá, qualquer coisa? Não, a gente olha que, na minha opinião, eu sempre pensei assim, não, existe diferença do pecado. Existe, tem pecados diferentes. Para quem fala um palavrão e para quem, para quem rouba um banco, é diferente. Não, na verdade não é diferente.
Porque para pensar o seguinte: se eu te condeno por um pecado que você faz, só que eu peco também, qual é a minha diferença para você? Nenhuma, porque você é pecador e eu sou o quê? Pecador. Você comete pecado numa área que talvez eu não peque. E eu peco numa área... Não, e eu peco numa área que talvez você não peque. Só que eu não tenho moral de te julgar. E a Bíblia fala, a gente não é juiz. Jesus fala, eu não vim aqui para julgar o mundo, que as pessoas toda hora levavam alguma coisa para Jesus. A lei de Moisés dizia isso. E o que o Senhor diz? Cruzava o braço e olhava para ele, aí Jesus ia lá, até que um dia Jesus falou, viu, eu não vim para julgar o mundo. Esse não é o meu papel. Só que a gente se coloca nesse papel. Não, eu vou julgar porque, faz isso, faz aquilo. Né? Quem não tem pecado tira a primeira pedra, crente de hoje não estaria atacando tijolo. Até hoje está atacando pedra. Tá o osso da mulher, está atacando pedra no osso dela, porque, nossa, a gente é totalmente santo aos nossos olhos. Só que eu não tenho direito de julgar uma pessoa se eu peco. Não é o mesmo, mas é o pecado. É nisso que eu entendi que não há diferença entre pecado. Porque o pecado é pecado. Para Deus não é você pecou mais, porque nosso Deus ele não é um Deus de birrinha. Chega lá no ele não é birrinha, né? Você roubou um pão aqui. Eu vou passar um pano. Não, Deus ele é perfeitamente santo e é por isso que dentro da perfeição da santidade não existe escala de pecado. Existe diferença de consequência. Isso é diferente. O cara que rouba um pão e o cara que mata uma pessoa, a justiça do planeta Terra vai julgar de duas formas. O roubo, o furto, ele tem 2 anos de cadeia e o assassinato tem 10 anos. Sei lá, não sei quanto é. Tem país que é... Tem morte, tem perpétua e tal. Então, na consequência do seu ato, sim, existe diferença. Só que Deus fala que o pecado não é diferente. O pecado, você pecou, você pecou. É por isso que eu não tenho o direito moral de julgar uma pessoa. Eu não tenho. Então, dar ao lugar ao diabo é isso que a gente tem feito. Isso é uma realidade. Não é uma mentira. Deus está chamando a atenção aqui. Preste atenção, porque isso é muito óbvio. Um cristão não pode dar lugar ao diabo, mas um cristão está vivendo isso. Ele está dando mais lugar a Deus, ele está dando lugar, um único lugar. O coração não é espaços, Deus habita na direita e Satanás na esquerda. Não, o coração ele é 100% ocupado. Então ou está Deus lá dentro, ou está Satanás lá dentro e acabou. Então não deis lugar ao diabo. Aí continua dizendo assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Então, por que a gente deve se preocupar em não deixar o sol se pôr sobre os nossos sentimentos ruins e não dar lugar ao diabo? Porque quando a gente fizer isso, a gente vai transformar, a gente vai convergir, conversão, sabe? Quando a gente fala, fulano de tal se converteu, a conversão para qualquer ser humano que dirija, para quem... sei lá, não sei em que série na escola que ensinam isso, mas conversão ela é mudança completa de direção. Então eu estou indo aqui, se eu vou fazer uma conversão eu vou fazer isso aqui. Então eu estava indo para lá, agora eu estou indo para cá. Ficou estranhão na live, mas a galera me entendeu. Eu poderia ter virado para cá. Mas a conversão era isso. Então qual a conversão que a Bíblia está falando? Aquele que furtava não furte mais. Óbvio, se você vai entrar num relacionamento com Deus, o que você faz de errado, você tem que deixar de fazer. Só que não é só isso. Deus não está falando só pare de fazer o errado e, sei lá, vai, a pessoa que vivia do roubo. Pare e morra de fome. Não, você parou de fazer aquilo que você fazia errado, comece a trabalhar fazendo com as suas mãos aquilo que é bom. Então vai lá, pelo fruto do seu esforço. Comece a fazer a ponto de você dar para as pessoas que tiverem necessidade. Isso é legal, né? Isso é magnífico. Porque Deus está falando aqui o furto. O furto ele é algo grande? Não, furto é uma coisa que não tem arma. Eu não rendo uma pessoa para furtar. Não, furto faz barulho, não foi um furto. Mas tipo, coloquei aqui, a pessoa não viu. Isso é um furto. Furto não é um roubo, não é mão armada, não é nada. Furto é algo pouco, algo pequeno. Então algo pequeno que você fazia de errado, não faça mais. Antes faça algo correto e que você ainda consiga ajudar as pessoas. Então aqui Deus está falando da nossa missão.
A gente deve se preocupar com o versículo 26 e 27, porque no versículo 28 a gente tem a nossa missão. Que aquilo que eu fazia de errado eu não vou fazer mais. E além disso, eu vou trabalhar fazendo o correto para que eu possa ajudar Começa pessoas. a transformação, né? Isso é transformação. Transformação completa. Isso é uma conversão completa. Então hoje a gente tem só eu não faço mais isso. Eu não furto mais, mas agora eu, sei lá, agora eu gosto de mentir. Então, peraí, eu não mudei de vida. Eu não mudei de vida, porque eu continuei, eu achei outro pecado de estimação. Só que agora, aquele eu deixei, então, não roubo mais, pronto. Mas Parei, mas agora eu patrocino, eu incentivo a molecada a roubar e cobro uma taxa aí, do que roubam aí pra mim. Então, você não mudou de vida, você não teve a conversão da sua vida, você não transformou. Sabe, o que adianta? Esses dias eu tava passando no TikTok e eu vi um corte de uma música aí, de um rap, nem sei de quem que é a pessoa, quem tava cantando. Mas ele fala assim, o cara falava assim na letra, que aonde ele traficava dentro da favela, ele tinha feito até uma biblioteca. Que ele tão largou mão dessa vida que ele fez uma biblioteca lá. Não sei se isso é verdade ou só se é uma figura de linguagem que ele fala. Mas dá para entender que isso é uma transformação. Então eu fazia algo de errado aqui, então aqui eu vou fazer algo muito certo, que até eu vou ajudar pessoas, para as pessoas notarem, para isso, aquilo que você muda dentro de você, ele fica nítido em volta de você. Então você transforma o ambiente. Porque transformação é algo que você não consegue esconder. É como o Marquinhos chegar hoje e pintar o cabelo dele de amarelo. Não tem como esconder. A vida inteira foi branco. Não tem como esconder. Não tem como, eu não consigo esconder que eu pintei meu cabelo de amarelo, não consigo esconder que eu raspei o cabelo. Porque bate o sol, vai brilhar, não tem como você não ver. Você vê. Por quê? Porque é uma coisa que transformou completamente. Então a nossa conversão, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que nos transformar a ponto de eu não só deixar de fazer aquilo que eu fazia errado, mas eu fazer o certo com intensidade e além da intensidade do correto, eu fazer a ponto de eu ajudar as pessoas à minha volta. Então aqui a Bíblia está falando disso. Que nenhuma comunicação corrupta proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Isso eu acho muito interessante, porque aqui parece que está falando de, sei lá, para quem vai virar pastor. Porque ministrar graça, né? Você ministrar graça parece algo, profundo. Você tem que ter um microfone, um terno, uma gravatinha, você tem que estar sapato social e você tem que estar na frente de um púlpito com a sua Bíblia apoiada e com o microfone falando para as pessoas. Não, isso não é ministrar graça. Isso é pregação, é uma forma também. Estou falando contra a pregação, imagina. Mas aqui a Bíblia está falando que da nossa boca nenhuma comunicação corrupta deve sair. E esse é algo, na minha opinião, é o maior mal de hoje, de um cristão, é comunicação corrupta. Comunicação corrupta, eu acho que ela entra em palavrão e ela entra em fofoca e afins. Porque eu acho que é algo que a maioria dos seres humanos fazem. Então, o não deis lugar ao diabo, eu acho que aqui é um bom detalhe do lugar que a gente dá ao diabo na nossa vida. Algo que a gente está deixando o Satanás entrar. Então, a gente faz fofoca de todas as formas, a gente julga as pessoas com a boca. Fica igual aqueles dos desenhos, né? O bichinho aqui no... Fala mal dele. Não, tranquilo, o bichinho tá dentro do coração mesmo, vermelhinho, tá dentro do coração mesmo, dentro da cabeça, e a gente fala, a gente julga, a gente condena, fulano de tal fez isso, e sai falando, e isso e aquilo. Então nenhuma comunicação corrupta deve sair da nossa boca. Isso por quê? Por que isso é importante? Porque aonde eu tô, as pessoas sabem quem eu sou. O Marquinhos tá aqui na live, eu tô aqui na live. As pessoas do meu trabalho sabem que eu faço isso daqui. Então eu tô vindo aqui falar de Deus, falar de Bíblia e tudo. E quando eu saio daqui, eu tô dentro do meu trabalho, eu tô, sei lá, xingando os outros, até não querer mais. Então, poxa, a pessoa que tá dentro do meu trabalho vai olhar e falar assim, olha lá. Sexta-feira tá lá falando, Deus, isso, aquilo, e aqui. Então, o problema da corrupção dos nossos lábios é isso, que a gente não consegue trazer graça para as pessoas. Você não consegue dar a perspectiva que Deus quer que você dê de determinado assunto. Eu amava ir para a faculdade, por quê? Porque na faculdade eu sentava numa roda imensa de gente e eu escutava de
tudo quanto é assunto. E, é tudo quanto é assunto mesmo. É uma coisa que eu não sei nem explicar, não consigo nem dar os extremos para vocês. Mas é algo absurdo, que tanta besteira que as pessoas falavam, ou de tanta coisa séria que entrava nos assuntos. Entrava assim, do nada, nego discutindo se aborto era errado ou se era certo. E ao mesmo tempo as pessoas estavam falando bobeira até não querer mais. Só que nisso era um momento que eu tinha para entrar e falar de Deus. Era o detalhe, não precisava estar lá e abrir a Bíblia. Não, eu poderia só citar. Porque querendo ou não, a gente é um país cristão em si. Católico, cristão. Mas a gente é um país que conhece a palavra de Deus. Não querendo falar quem é mais, se é o catolicismo, mas um povo que conhece a Bíblia. Que teve um mínimo de uma religião que fale de Deus. A gente tem, o nosso país ele tem. Então, num detalhe, eu consegui entrar num assunto que parava uma pessoa de falar assim, cara, pior que pensando por esse lado, eu entendi o que você falou. Concordo, você tem razão. Ou não, eu não concordo disso e tal, mas nunca entrava numa discussão maior, porque as pessoas quando entravam na coisa séria, a pessoa ela não tinha como, ela não conseguia discordar, porque ela sabe que é certo. Apesar dela não enxergar, quando ela ouve, ela sabe, ela fala, não, isso é verdade, então peraí, deixar minha opinião de lado, porque, poxa, parei para pensar. Então, você ministrar graça às pessoas é você falar aquilo que são as boas novas. O mundo hoje está tão carregado de coisa ruim, né? A gente tem coisas ruins acontecendo a todo instante. A todo instante. Então, as pessoas elas precisam do quê? Elas precisam ouvir algo bom. Algo certo. A Thaís me mandou hoje no TikTok, ou ontem, ou antes de ontem, eu vi hoje, não sei quando ela mandou. Mas ela mandou um negócio para mim no TikTok, e eu acho que é um menino que se veste como mulher, ou uma mulher que se veste como menino. Eu não consegui definir qual é a diferença. Mas pelo que eu vi, o nome é nome de homem, então acho que é um menino que vive como uma menina. E foi numa igreja, e ele conta o relato dele ter ido para a igreja. Só que é um relato interessante, porque ele detalha como ele se sentiu amado ali dentro. Ele fala que ele chegou, e a forma com que ele conta é muito bonita até. Ele fala assim, eu cheguei na igreja, e uma pessoa me recepcionou na porta com um sorriso muito grande. E essa pessoa perguntou meu nome e anotou. Eu falei meu nome para ela, tem um nome difícil, que eu não me recordo. E ele falou, e eu entrei, fui com uma amiga minha, sentei lá na igreja. Quando eu sentei, o pastor lá na frente falou, vou falar o nome dos visitantes de hoje. Foi falando o nome, quando chegou no dele, não sabia ler. Aí ele falou que ele já meio que deu uma risadinha meio que baixa e tal, porque sabia que o nome era difícil. O pastor falou assim, como é que é? Aí a pessoa que recepcionou a porta falou, pastor, é o nome tal. Ah, é o nome tal? Quem é a pessoa? Levantou a mão. A paz, seja muito bem-vindo. Ela falou que eu senti o coração, ele falou que sentiu o coração dele abraçado. Nesse momento, na igreja que ele foi, eu não sei se era um culto especial, mas os visitantes eles tiram foto com a pessoa que trouxe eles junto com o pastor. E essa menina tinha trago vários amigos, eram vários amigos. Então foi aquela galerinha lá na frente. Quando o pastor foi entrar na foto, o que ele fez? Falou, eu vou ficar do lado desse menino do nome, e repetiu o nome dele. E o pastor foi e abraçou ele. Aí ele virou, ele falou assim no vídeo, ele falou assim, pastor, se você estiver ouvindo isso, continue fazendo isso, porque você mudou o meu dia, porque eu fui amado. E ele fala isso pro vídeo e o vídeo acaba. Então eu achei sensacional, porque o pastor ele ministrou graça sem condenar pecado, sem apontar o dedo, sem olhar aquilo que é externo. E no vídeo ele também fala que ele sabe que Deus ele não olha o externo deles, que Deus está olhando dentro do coração dele. E ele falou que o que o pastor fez foi olhar dentro do coração dele, quem realmente ele é e não aquilo que ele veste. Então eu achei muito bonito isso, eu achei muito interessante isso, porque ele se sentiu, eu entendo que esse pastor ele ministrou graça para aquele menino, ele ministrou graça, que a graça de Deus é o quê? Deus ele não está só preocupado com o seu exterior, isso é parte de transformação. Isso é conforme a sua caminhada, mas ele sabe quem é você porque ele está dentro do seu coração. Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele vê o seu coração. O direito que eu não tenho de julgar alguém é justamente por isso, porque eu não vejo o seu coração. Então eu posso julgar você por algo que dentro do seu coração você tem um porquê.
Eu gosto muito de pensar nisso. A página que eu tenho, o título dela é justamente isso. É entender e viver. Eu só posso viver corretamente aquilo que eu entendo. Então eu só posso amar o Marquinhos se eu entender. Se eu entender quem ele é. Ah, fez tal coisa pra mim, eu não gostei. Não, mas calma aí. Aí eu vou lá, vou descobrir que a pessoa tá numa situação horrível. Não, então calma aí, ele não fez porque ele me odeia. Não é por ódio, é que o cara não tava num dia bom. Foi um dia, não foi um relacionamento que a gente tem de anos. Não, é um dia. Um dia não tava legal e aconteceu. Mas isso não é todo dia. Eu jogando bola, uma vez eu me estressei aqui com o Leozinho aqui. Tava na família da fé na época. Meu, fomos jogar bola. Aí eu tenho um amigo, o Nilton. Ele joga bola, só que ele é meio grosseirão de bola. Sem noção, assim, total. Então a gente até brinca que ele é o R1 e pra frente do Play 2, que você segura, o jogador só corre. Então ele só sai correndo, ele sai trombando em você pra arrancar a bola, e é até engraçado, porque não é maldoso da parte dele, é só que ele é grossão de bola mesmo. Se você puxa a bola e tira o corpo, ele passa retão, tranquilo, não tá nem aí. A gente tava lá jogando e esse meu amigo Nilton deu uma entradinha no Leozinho, o Leozinho ficou bravo. Você é louco e tal. Eu falei, mano, para, é o Nilton, cara. O Nilton não é maldoso. Você também quer passar dentro do cara, né? Sai do lado e tal. Beleza. Voltei a bola pro goleiro. Teve reclamação, mas ele não pediu falta. O goleiro devolveu a bola. Eu tava de costa. O Leozinho veio com raiva atrás de mim, entrou atrás de mim, tal em mim. Aí eu rolei a bola pro goleiro. Eu falei, Leozinho, o que eu fiz pra você, cara? Ô, para, pelo amor de Deus, não fiz nada pra você. Quem fez coisa pra você é o Nilton. Resolve com ele. O goleiro foi e soltou a bola de novo. Soltou de novo, ele veio e deu outro. Eu falei, cara, eu já avisei você. Para que eu não fiz nada pra você. Ah, devolvi a bola pro goleiro. O goleiro rolou a terceira, ele deu a terceira em mim. Nossa, eu virei, mas com uma raiva por cima dele. Eu dei um empurrão nele. Falei, tá pensando? Nossa, ele caiu no chão. Ele caiu com o olho regaladão assim. Tipo, não entendeu, porque eu sempre fui um cara muito calmo. E eu falei, você tá pensando que os me levantaram? Não, eu falei, calma aí. Todo mundo meio que assustado e tal. Tanto que no mesmo dia eu pedi perdão pra ele segundos depois que nós jogamos no mesmo time. Aí eu falei, não, pô, fiquei nervoso e tal. Ele falou assim, não, eu também tava meio nervoso. Só que eu entendi que o cara não... Ele tava fazendo aquilo comigo, mas não era por raiva de mim. Não era algo comigo. Era com coisa que ele já tava irritado. Só que ele descontou em mim, que era eu que tava com a bola. Então eu entendi, eu parei pra pensar. Eu falei, não, peraí. Eu poderia ter perdido a amizade, falar assim, não, cara, sai fora, agora eu te odeio porque você entrou em mim no futebol, acertou minha canela, eu tô com raiva. Não, só que eu entendi, pô, não é maldoso. É o jeito de jogar, eu aprendo isso também que eu jogo de segunda-feira. Meu, segunda-feira tem uns caras que jogam aqui, os caras jogam descalço, mas os caras é absurdamente pancada. Só que, cara, você vê, não é maldade, é estilo de jogo do cara, o moleque foi criado jogando daquele jeito. Então, se eu quero tomar pancada, eu não vou ficar segurando bola e ficar... trombando, não, toca a bola rápido, veio 1, 2 e tchau. E tem nego que vai lá, que se irrita, quer discutir. Poxa, é só você parar e entender a pessoa. Entenda, se coloque no lugar do outro. Ontem meu pai estava assistindo aquele filme do menino que jogava basquete, caiu no gelo. Esqueci o nome daquele filme. Mas é o filme que ele morre lá. Que é isso, que ele tá com os amigos no gelo, o gelo quebra, ele entra no... Eu esqueci o nome do filme. Mas esse filme, ele relata uma cena ontem que eu vi, ela me chamou muita atenção. A mãe, quando ela recebe a notícia que o filho está no hospital e o filho tinha morrido mesmo, ela vai sair com o carro de ré e ela mora meio que beirando uma avenida. E quando ela dá ré no carro desesperada, vem um carro, o carro tá vindo, o cara gruda na buzina e puxa para um lado e puxa para o outro. Aí ela para com o carro assim, fica um tempinho parada, dá uma respirada para ela conseguir sair. Aí eu fico pensando nisso, quantas vezes no trânsito a gente tem raiva de alguém? O milagre da fé. Isso. Superação, o milagre da fé, né? Superação, o milagre da fé. Isso, superação, o milagre da fé. Então imagine, às vezes a gente está no trânsito e uma pessoa faz alguma coisa pra gente. Qualquer coisa que seja. Primeira coisa que acho que todo brasileiro talvez é treinado para isso. É sentir uma raiva absurda, quem fala palavrão, é xingar, é buzinar, é fazer um monte de coisa. Mas e se a pessoa que está lá dentro, ela recebeu a notícia que a pessoa que ela mais ama está morrendo no hospital e ela está tão focada no problema dela que ela está distraída. Está distraída. Eu tinha o costume, às vezes, de dar umas grudadas na buzina, até que um dia eu parei para pensar. Falei, cara, eu não sofri acidente, eu não bati no carro da pessoa, eu não fiz nada. Poxa, a pessoa ela vai tomar um susto. Se você piscar o farol, ela vai... Meu Deus, eu errei. Ela vai ficar atenta.
Não, a gente tem que xingar, tem que dar dedo do meio, tem que fazer um monte de coisa para nada, sem motivo nenhum, porque isso não vai mudar a vida da pessoa, não vai impactar a vida dela, não vai trazer um benefício isso. Não, isso é só algo ruim pra gente. Então eu prestei atenção naquela parte do filme e falei, poxa, quantas vezes, né? As pessoas talvez estão desesperadas, preocupadas que a pessoa entrou na minha frente, mas eu não me coloco no lugar da pessoa. De tipo assim, cara, eu na mesma situação talvez eu estaria distraído. E quando fosse comigo, eu não queria que uma pessoa estivesse grudando na buzina. Não, eu queria que a pessoa fizesse como eu, se colocasse no meu lugar. Aconteceu comigo isso. Não, então, mas imagine se a gente se coloca no lugar da outra pessoa e se a gente começa, todas as pessoas no Brasil se colocar no lugar da outra. O que a gente traria de benefício para o planeta? A gente mudaria, porque é algo que a gente deve fazer, a Bíblia está falando, é você ministrar graça na vida de alguém. Não é palavra, não é mão na cabeça, não, é detalhe. É você falar com a pessoa e falar assim, não, mas para pensar no seguinte ponto. E você der um ponto que Deus te direcionar para a pessoa e aquela pessoa só ficar com aquilo dentro dela. No começo ela pode nem aceitar, pode tal, e desconversar, mas aquilo vai tocar dentro dela que ela vai parar para pensar. Fala, não, peraí, eu acho que eu me excedi. Eu acho que eu fui demais, poxa, não deveria. E talvez aquela pessoa reconheça, ela venha para você e fala, aquilo que você falou para mim, realmente, eu já vi isso muito acontecer com as pessoas. Parar para pensar e falar, não, cara, verdadeiramente, me desculpa, pensei errado e tal. Não, a gente só tem os nossos acessos de raiva e a gente acha que é só a gente. Só eu tenho um problema na terra, é só eu que tive uma semana difícil e tal. Isso me chamou a atenção no TikTok, a menina falou, essa semana quem sentiu dor de cabeça, sentiu estresse, isso, aquilo e tal. E ela começou a falar de algumas coisas, eu nem sei do que ela estava comentando, que ela falou sobre disso. Se era algum alinhamento de algum planeta, nem sei qual que era a bobeira. Mas eu achei engraçado, porque eu estava numa semana difícil. Eu falei, caramba, olha que louco, né? Porque ela sentiu também. Então, peraí, tem mais gente sentindo. Então, aí o Marquinhos chegou e falou, nossa, semana, pelo amor de Deus, isso dando problema aqui. Eu falei, não, então, olha que louco. Que a menina falou no TikTok lá. A menina falou algo que aconteceu mesmo. Várias pessoas tiveram e tal. Então, poxa, olha o que é isso, olha o que a gente deve fazer. A gente deve não deixar o nosso sentimento se pôr ao sol, sentimentos ruins. A gente não deve dar lugar ao diabo, a gente deve se transformar. E a gente tem que ter uma comunicação correta. Da nossa boca não pode que nenhuma comunicação corrupta proceda da vossa boca. Isso a gente pode ler até como tom de ameaça. Porque isso acho que é uma ameaça muito direta. Que nenhuma, porque a gente esquece que a gente acha que o pastor não está vendo, que não é problema. Que minha mãe e meu pai não estão vendo, não é um problema. Que a pessoa que eu sou casado não está vendo, não é um problema. Só que Deus está vendo. E esse é o detalhe que a gente precisa se atentar demais. A gente deveria andar com um negocinho aqui na cabeça amarrado, com um negocinho, com uma plaquinha assim, ó, Deus está vendo. Que é todo lugar que a gente olha, a gente lê-se isso. Deus está vendo. E não em nível de brincadeira, mas é que Deus, ele realmente está vendo. Ele está vendo tudo o que você faz. E essa preocupação que a gente deve ter. Não é que eu consigo, a pessoa da minha igreja, meus irmãos da igreja, não pode ver isso. Ainda bem que não está vendo isso. Só que Deus, ele está vendo. O que adianta? Que valor tem qualquer pessoa comparado a Deus? Que valor tem o seu pastor comparado a Deus? Deus é muito, mas muito maior. E ele está vendo. Ele sabe, ele conhece dentro do seu coração, ele conhece pensamento. Ele sabe o que você pensa. E você está preocupado em esconder algo. Poxa, é ser sincero. A Bíblia está falando isso daqui. Você precisa ser um cristão, porque cristão é sincero. Sentimento sincero, palavra sincera, o pensar em mim mesmo, sincero. Tudo ser muito sincero. É isso que Deus, ele quer. É isso que falta para a gente. Falta sinceridade. Hoje a gente aprende muito cedo a ter duas caras. A gente aprende a ter um personagem. Desde cedo, uma criança ela aprende isso. Vai lá perto daquele lá, que aquele lá é importante, tem dinheiro. Quero meu filho aqui, ó. Aí o filho entende. Ele aprende desde cedo que ele precisa usar uma máscara em ambiente, mas não é isso que a gente tem que ensinar. Você não vai ver José, você vai ver, não vai ver ninguém na Bíblia ensinando uma criança, se faça desse jeito. Imagine Jesus sendo ensinado assim, Maria.
Jesus, você anda com essa pessoa aqui, falando de tal distância, hein? Aquele menininho mais pobrezinho, não quero ser perto. Aquele menino isso, não quero, não. Aquele tempero. Não, aquele lá Jesus, ele veio, ele não veio nem rico, ele não veio nem palácio. Por quê? Porque ele não veio para isso, ele não veio, não é isso, a gente não é trono aqui. A gente não veio para ser rico. Ninguém nasceu para ser podre de rico na terra. Não, é podre de rico quem trabalha. Pode falar o que for, mas é rico quem trabalha. Quem trabalha tem dinheiro, quem não trabalha não tem. Pronto. Então ninguém nasceu para ser bilionário. Não, a pessoa corre atrás e se torna. Se torna, se a gente não corre atrás de ser rico, não corre atrás de ser um bom cristão, a gente não corre atrás de nada. De nada, a gente olha, tudo está errado. Tal fulano não pode ter dinheiro, fulano tem impacto com sei lá quem. Não, cara. Trabalhou. Se ele tem ou não tem, problema dele. Mas que ele trabalha, é visível. Você ter dinheiro, você tem que trabalhar. Ah, o Neymar ganha aquele dinheiro lá, é fácil. É fácil, então. Vai correr o que ele correu e vai passar os apuros que ele passou. Hoje ele tem dinheiro, mas... E há 20 anos atrás? Não sabe como que é o caminho, o processo, ninguém quer viver, mas quer viver o resultado. Não, eu quero ser rico igual fulano e tal. Treinar. O cara, quantas vezes ele, sei lá, era aniversário da mãe dele, ele não pôde estar presente porque ele tinha um jogo importante no outro dia. O cara tem que abrir mão da família dele para correr atrás de bola. Poxa, o cara hoje ele tem dinheiro. Hoje o cara levava para treinar. Então, hoje o cara tem dinheiro. Só que quantas pessoas olham pra ele e falam assim, é muito fácil. Ó, ricaço, eu quero ter essa vida, eu jogo bola bem, então vai passar o que ele passou. Viva o processo dele, viva o caminho dele, que aí você vai ter o resultado dele. Agora você não quer viver e quer resultado. Ah, então eu quero ser que nem um Billy Graham, mas eu não quero orar o tanto que o Billy Graham orava. Eu não quero ler a Bíblia como ele lia. Não quero, mas eu quero ser que nem ele. Então, poxa, não tem muita ligação. Eu quero o resultado excelente, eu não quero viver o processo, a dificuldade do processo. O processo é desconfortável. Na empresa a gente está passando por isso daí, a gente está retomando alguns procedimentos. Hoje a gente estava até conversando sobre isso. Poxa, e você olha aqui o tanto de coisa que a gente está fazendo e tal, e parece que não vai. Meu, é dor de processo. Agora está sendo difícil, só que a hora que colocar em dia, daqui um mês isso daqui vai estar perfeito. Nós não vamos estar se estressando o que nós estamos se estressando agora. Porque daqui uma semana vai valer a pena, porque eu me esforcei, coloquei, arrumei e pronto, consegui o padrão, é isso. Só não perder a mão disso, você vai ver, deslancha. Deslancha, você começa, você vai até o fim. Pega uma coisa por vez, resolve uma coisa por vez, porque vai deslanchar, vai ir. Então a Bíblia está falando aqui, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso parece até meio não deis lugar ao diabo, né? Porque se você dá lugar ao diabo, você entristece o Espírito Santo, né? Então a gente tem que estar atento, porque aquilo, nosso espírito, imagina, o Espírito Santo se entristece, é tristeza o que a gente vive, tristeza, toda amargura, e ira, e cólera, tumulto, blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Por que essas coisas estão entre nós? Porque eu tenho isso dentro de mim, aí o Japa tem isso dentro de mim, dentro dele, aí tal pessoa tem, quando se reúne nós três, o que vai ter na nossa roda? Só isso. Por quê? Independente do lugar que a gente se reúne, é as pessoas que intitulam um problema na igreja. A igreja não faz mais, o mundo está na igreja porque a igreja... Às vezes você chega num ambiente tipo da igreja, mas você já está carregado de coisa ruim. Aí você fala, não, a igreja não é pra mim. Não, carregado de coisa ruim não, que você é pai de santo, né? Não, carregado de coisa ruim eu falo... Carregado de pecado. Aí você fala, não, a igreja não tá tudo errado. Mas às vezes, tipo, se você olhar, você tá errado. Né? Você, completamente. E pense, eu me reúno, tô com a minha vida errada, o Marquinhos tá com a vida dele errada. E a gente se reunir dentro da igreja, o nosso convívio vai ser errado. E se a gente se reunir num bar, o nosso convívio também vai ser errado, porque é aquilo que está dentro da gente. É o que ele está cheio, né? É o que a gente está cheio. Eu estou estornando aquilo que eu sou. Então eu estou estornando aquilo que tem dentro de mim. A boca fala do que está cheio o coração. Hoje no trabalho a gente estava falando do... Esqueci lá do... Que era da... Cantor lá, o... Rodolfo. Rodolfo A Abrantes. gente estava falando que tipo, ele falava que ele fazia...
Que ele tava cheio. O que ele estava cheio. Ele cantava aquilo que ele vivia. E hoje ele continua cantando aquilo que ele vive. Só que ele teve uma transformação. E a gente tava falando isso hoje no trabalho. No Então, final do dia, a gente cheio de coisa lá correndo, aí começamos a falar da história dele, né? então, e isso é ministrar graça. Esse é o detalhe. Eu tenho que estar vazio das coisas mundanas, de coisas ruins, para eu poder encher pessoas de coisas boas. Para você poder colocar, você falar assim, meu, olha que loucura nesse cara. O cara é uma vida miserável. Olha a pessoa hoje. Eu gosto muito do gordinho do João do Meu Mundo e Minha Vida. Se você estiver assistindo isso, cadê? O João do Meu Mundo e Minha Vida. Marca ele. O João do Meu Mundo e Minha Vida. Meu, ele tem um testemunho muito bonito. Eu não sei como, não sei o nível de cristão dele. Mas que é visível a transformação que ele teve. Um cara que ele voltou de uma viagem a ponto de se divorciar. Morava de aluguel. A vida assim caindo. Hoje ele tá casado. Muito feliz casado. Teve uma filha linda, a Isa. Linda. Construiu uma casa. Tá alugando a chácara do pai dele lá, que o pai dele tá morando. O cara mudou de vida. Você olha pra ele e você fala, meu, é nítido que você mudou. É nítido. Você acompanhava o cara pelo YouTube, pouca coisa. Hoje talvez até mais do que antes. Mas, meu, a mudança de vida do cara é algo que não tem como esconder. Você fala, meu, há 3 anos atrás não era um cara feliz. Era um gordinho que bebia e falava besteira até não querer mais. Hoje não, hoje ele é um pai, ele é casado, ele é feliz. Ele está num processo até de emagrecer. Que ele falou que ele quer criar a filha dele. Então o cara até no visual gordo dele ele mudou. De tanto que o cara mudou. Ele teve uma filha e ele acordou tipo assim, meu, eu tenho que criar minha filha. Se eu continuar com essa vida minha de comer um monte, só porcaria, eu posso não ver ela crescer. Então as coisas transformaram tanto que até isso ele conseguiu se atentar. Até isso. Então Deus está falando disso. A gente precisa transformar porque a gente precisa estar atento a detalhes. Detalhe, você vê uma pessoa chegar no seu trabalho triste e você fala, meu, a pessoa, sei lá, tá precisando dar um abraço. Fala, ô, levanta aqui, dá um abraço, tamo junto. Jesus te ama, sabia que Jesus te ama? Te ama, então tá bom. Senta aí. Quantas vezes eu vejo o vídeo da galera que faz uns vídeos no YouTube, que vai entregar flor pras pessoas, dar bombom. Cara, isso muda a vida de pessoas, assim, que é absurdo. A pessoa começa a chorar. Nossa, você fez eu lembrar... muito tempo atrás, lá quando eu trabalhava em São Paulo, eu lembro que não vai, talvez você não pegou isso. Lá em São Paulo, parava no semáforo, vinha o pessoal vendendo flor, né? Uhum. Aí tinha uma mulher assim chorando, num carro assim, chorando assim, absurdo, cara. Aí o cara veio oferecer uma flor. Aí eu peguei e falei assim, eu vou comprar uma flor de você e entrega pra mulher, fala pra alegrar o dia dela. Meu, você tinha que ver o sorriso que essa mulher deu, agradecendo, sabe? Tipo, era só pra, tipo... Um detalhezinho, custa 50 centavos. foi... Na época era, né? Não, 50 centavos que mudou o dia da pessoa. Mulher, você não sabe o que aconteceu com a vida dela. Tipo, não sei o que aconteceu. Eu não... Só cumprimentei e falei, fala que é pra alegrar o dia dela. E ela tava chorando assim, absurdo, cara. Não, tipo, sabe, encostar assim, a mão no volante e chorava. Eu falei assim, aí você não sabe, depois ela abriu o sorriso, ela agradeceu, falou obrigado. E, meu, eu segue o caminho, acabou. E a pessoa... acabou, e ministrar graça na vida de uma pessoa. É uma pessoa te fechar, você parar do lado de ver se xingar, você baixar o vídeo. Não falar, fazer igual eu, fiquei bravo com ela. Não, mas tipo assim, mas cara, isso faz parte de um processo. A gente começa a notar a mudança e isso é bom. Quando você nota que você está errado, é um passo importante, porque você já notou. Então, para você mudar, falta pouco. Já notou. Para do lado, baixa o vídeo e fala assim, tá tudo bem? Tá tudo bem? Pô, eu vi que você entrou aqui, estava meio distraído, tá tranquilo, tá precisando de alguma coisa? Não, tô tranquilo. Então, irmãozão, vai lá, Deus abençoe, vai com cuidado e tal, pronto. É muito mais fácil do que você xingar. Porque você só dissemina um ódio desnecessário, sendo que você poderia sim mudar a vida dessa pessoa. Você imagine como Jesus agiria tomando uma fechada. Acho que Jesus ia parar, Um dia eu vi o pastor Dave contando isso. Ele falou que um cara fechou ele no trânsito, no farol. O cara parou do lado, parou, ele tava vindo com o carro. Falou que a hora que ele abaixou o vídeo para xingar o cara de tudo quanto é nome, o cara falou assim, pastor Dave. Falou que ele engoliu a seco. Ele falou que ele não teve como disfarçar. Que ele ia xingar o cara, que ele teve que engolir, porque o cara chamou ele de pastor e o cara sabia que ele era pastor. Aí ele falou que ele travou assim de...
Meu irmão, paz, tudo bem? Meu, se o cara não fala isso, se ele demora mais um pouquinho para falar pastor David, ele ia ser xingado, absurdo. Absurdo isso um pastor contando, porque ele é um ser humano, não é porque ele é um pastor. Mas olha só, ele, nossa, de um ódio. A gente não se coloca no ponto, o que Jesus faria? Tomando uma fechada, Jesus dirigindo. Acho que ele ia falar, vai com Deus. Tomou uma fechada. Eu acredito que, acho que ele pararia lá no carro da pessoa e falaria, viu, tá tudo bem? Tudo bem mesmo? Não tô aqui vindo brigar, não tô aqui vindo xingar. Só quero saber se tá tudo bem. Tá bem? Tô bem. Então, meu, que bom. Deus te abençoe. Vai com Deus, com cuidado. Precisar de alguma coisa, quer uma água, um refri. Não, nada. Então, tranquilo. Vai lá. Pronto. Isso muda. A pessoa ela não precisa ser xingada para ela fazer o certo. Não, ela precisa ser amada. Ela vai ser amada, ela vai fazer o certo. É um detalhe. Algo pouco. E por fim, fala assim... E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Esse é a finalização perfeita. Eu tenho que amar, eu tenho que ser compassivo, eu tenho que perdoar. Não é porque eu tenho que ser bom, mas é porque da mesma forma que eu perdoar, eu já fui perdoado. E que eu também não era digno. Não era digno. Eu posso olhar para um cara no trânsito e falar, não, esse cara não é digno de perdão. Não, mas eu também não era e Deus me perdoou. Então por que eu tenho que perdoar ele? Porque Cristo morreu na cruz, deu a possibilidade de Deus me perdoar, Deus me perdoa e eu te perdoo. E aquele cara ele pode entender esse processo, ele pode perdoar alguém mais na frente, perdoar tudo. É isso, é um ciclo de vida. Aquilo que você planta, você colhe. Então se você plantar uma boa ação, você vai colher isso. Você vai colher um bom resultado. Se você plantar uma boa semente, vai dar uma boa árvore. Se você plantar uma semente ruim, talvez nem nasça a sua árvore. Nem dê frutos. Então é você plantar. A vida é sobre isso. É sobre você plantar e sobre você colher. E é isso aí. Chegamos até aqui. Não se deixe o sol pôr sobre sua ira. Gostou, japonês? Porra. Imagina se tivesse estudado. Isso eu li um pouquinho. Quando você passou? Quinta? Não, que quinta? Não foi quarta? Não, foi quando passei terça-feira, eu acho, ou segunda. Foi quarta. quarta. Aí eu li, mas aí como eu tava chegando eu brinco e chego no seu Não, eu sei, mas casou, sabe, perfeitamente o texto. Eu não consegui, tava preenchendo um pouco o texto assim, né? Eu ia. Mas foi tão corrido, foi tão conturbado essa semana, mas graças a Deus, tudo que aconteceu comigo essa semana. Com isso. Casou perfeitamente com isso daí. Sabe, tipo, falo, eu não vou ficar bravo, não vou xingar, não vou, sabe? Você para pra pensar. Fiquei bravo com tudo que aconteceu, realmente, mas não fiquei descontando, né? Sim. Eu só, tomei fechada. Aí depois você passou o texto e falei, nossa, olha, casou tudo, tomei fechada, aconteceu os negócios do trabalho, sabe? Aquelas coisas que incomoda. Agora imagine, o ponto de você ler a Bíblia é justamente isso. Porque imagine se você tivesse lido na segunda-feira como sua semana teria sido diferente. Por quê? Porque você já sabe, você fala, eu tenho que mudar a minha atitude. Nossa, então eu vou fazer isso diferente, aquilo diferente. Então semana que vem você já vai saber disso. Você já vai saber, fala, não, eu tenho que fazer isso diferente. Você vai conseguir ter atenção nos detalhes. Tipo assim, pedir paciência para Deus, Deus não vai te dar paciência. Ele vai exercitar aquilo que você já tem, porque você já tem. Mas o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma pessoa para te irritar. Por quê? Porque você precisa perceber que você tem paciência. Você tem, então você já tem. Você só precisa exercitar, só precisa pôr para fora. Você tem dentro de você, então Deus não precisa te dar. Não é uma atribuição, um colarzinho que ele vai pôr. Pronto, agora você tem a paciência. As joias do infinito. As joias do infinito. Você tá a manopla na mão e você vai pedindo e Deus vai colocando. Não é isso. Você tem. Só que você precisa exercitar isso. E a Bíblia é justamente para isso. A Bíblia sempre vai alinhar com a nossa prática, com a nossa vida. Para mim, isso é muito vida minha. Não acumula coisa, não acumula porque vai te fazer mal. E eu sei que vai me fazer mal e mesmo assim talvez eu ainda esteja acumulando. Não, então senta, resolve o seu problema e pronto. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, não deixa virar uma bola de neve. Hoje talvez as pessoas se divorciem por causa disso. Deixa problemas virar. Não senta para resolver. Não chega lá e fala assim, não, peraí, nós temos esse problema, nós temos que conversar.
Falei, não, vamos resolver. Tal, pega a Bíblia, fala uma oração, não sei. Sou casado. Um dia eu vou descobrir, eu conto. Mas, poxa, senta e resolve. Senta e resolve, sei lá, tá com problema com o seu chefe, senta e resolve. Assim, não, senta aqui. Vamos conversar. Não enfiar a mão em você senta aqui que nós vamos conversar, aqui você olhando no meu olho. E conversar, resolve, pronto, acabou, vai passar. Todo aquele mal-estar, toda aquela coisa, passou, pronto. Selamos a paz, dá mãozinha, beijinho no rosto, pronto. Segue a vida, continua, dá sequência. Então não pare, mas não acumule coisas ruins. Dani mandou aqui muito bênção, amém, é nóis. I love you. E é isso aí, gente. Mais alguma coisa, japonês? Não, fechou. Tranquilo? Foi tranquilo, foi top demais isso aí. Essa mensagem. Foi e ultimamente tem encaixado muita coisa, cara. Tem. Eu tava esses dias, eu tava até percebendo isso. Deus tem dado uns temas. Eu tava bem desanimadão. Um dia eu conto essa história. Mas eu acho que de umas 3 semanas pra cá tá acertando bastante, amor. O YouTube deu certo, gente. Eu só não consegui. Eu não consegui fazer a live pelo YouTube porque eu tinha que esperar 45 minutos ainda, porque eu fiz a verificação ontem do número do celular no canal. Aí só depois de um tanto de horas lá que eu consigo fazer live. Então sexta-feira que vem a live vai ser pelo YouTube, diretamente, se Deus quiser. Só evoluindo. E os 2 vídeos anteriores estão postados lá e logo eu vou postar esse daqui. E é isso aí, gente. Não, fechou. Então logo estamos no YouTube. Japonês, muito obrigado. Valeu, e é isso aí, gente. Então fiquem com Deus. Amanhã tem multirão. Quem é os membros da igreja, quiserem participar, fiquem à vontade. Quem quiser vir aí, traga um pastel. Quem quiser vir aí trazer um pastel, eu gosto de carne com queijo especial. Eu gosto de 4 queijos. Queijo também. Também, né? Se tiver, tranquilo. Só camarão com queijo, essas coisas não precisa. Mas o basicão é nós, tranquilo. Então, se você for vir, pode trazer. Coca-Cola também é algo... Nossa, é o néctar dos deuses. Abençoado, assim. Nossa, Deus inspirou a pessoa que criou, porque é muito bom, cara, muito bom. Então, refrigerante em si... Final de semana eu tomo refrigerante. Eu tomo durante a semana, final de semana. Como Paulo diz, há tempo e fora de tempo. Vamos lá. Então é isso aí, gente. Deus abençoe, tenha uma boa noite e muito